muitas igrejas, muitas religiões. O povo confuso não sabe em que acreditar. Onde está a verdade? Qual é o caminho? Na voz de Demilson Carvalho, você ouvirá agora Luz para o Mundo, a verdade que ilumina a mente sincera. Servos de Deus, a buzina tocai, breve Jesus voltará. A todo mundo a mensagem levai, breve Jesus voltará. Breve virá, breve Jesus voltará. Servos de Deus, a buzina tocai, breve Jesus voltará. A todo mundo a mensagem levai, breve Jesus voltará. Breve virá, Jesus voltará. Boa tarde, amigo. Boa tarde, amiga. Boa tarde, querido, sincero e maravilhoso povo que serve ao nosso Deus, povo crente no Deus Criador, o Todo-Poderoso, imortal, mas sobretudo nosso eterno e bondoso, misericordioso Pai Celestial. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus sempre amará o mundo. Deus somente não trabalha com defuntos. Morreu, já era. Morreu salvo, porque foi alcançado pela graça do nosso Deus em vida, aceitando o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor. Morreu perdido, porque durante a vida ou desviou-se da verdade, do caminho estreito rumo à vida eterna e mortalidade, ou nunca creu na Bíblia, nunca seguiu a palavra do nosso Deus, nunca foi perdoado, rejeitando o amor, a graça do nosso bondoso Pai Celestial. Leu aqui na Santa Bíblia, obviamente ainda não é aula de Bíblia, esta iniciaremos daqui a pouco, no momento da nossa escola bíblica dominical, após a história bíblica infantil pela tia Marineusa. Leu aqui na Bíblia, em Atos capítulo 1, versículos 9 a 11. Atos capítulo 1, 9 a 11. Depois que eles disse isso, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, encobrindo a seus olhos. Estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto ele, por ele, entende o Senhor Jesus Cristo, ressurreto há 40 dias, de repente, junto deles se puseram dois homens, na verdade eram dois anjos querubins, na chamada teofonia, disfarçados de jovens. Dois homens vestidos de branco, os quais lhes disseram: varões galileus, linguagem arcaica antiga, por varões, entenda homens. Homens da Galileia, como diz outra versão mais moderna, mas tudo bem. Os quais lhes disseram: varões galileus, porque estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi elevado ao céu, há de vir, assim como para o céu ouvistes subir. Ele voltará, amigo. Jesus Cristo virá, não nos esqueceu. Eis que ele virá com as nuvens, todos os olhos o verão. Apocalipse 1, versículo 7. Tenho saudade de Jesus, meu mestre. Tenho saudade de Jesus, meu rei.
meu labor terrestre, me encontrarei com Ele, sim, eu sei. Saudade, tenho saudade de ti, Jesus, meu Salvador e Rei. Quero sentir, sim, tua presença, e sei que só assim feliz serei. Tenho saudade de Jesus, meu mestre, de nos seus braços sempre me abrigar. Sim, quero a Ele sempre ser submisso e confiar no seu amor sem par. Saudade, tenho saudade de ti, Jesus, meu Salvador e Rei. Quero sentir, sim, tua presença, e sei que só assim feliz serei. Atenção, criança! Aproxime-se do rádio. O programa Luz para o Mundo apresenta Crianças Rumo ao Céu. Sua amiga, Tia Mari Neuza. Os meninos e as meninas que servem a Cristo são-lhe joias, ricas joias de muito valor, como estrelas da aurora brilhando na fronte de Jesus lá na glória, adornos serão. Boa tarde, amiguinhos. Aqui é a tia Marineuza. Fiquem agora com a linda história bíblica. Fiquem com Deus. Tchau. Jesus contou muitas histórias para nos ensinar importantes lições. Vamos conhecer hoje a história do bom samaritano, uma parábola que nos ensina sobre o amor ao próximo. Está preparado? Então vamos lá! Um certo dia, um homem que estudava a lei fez uma pergunta para colocar Jesus à prova. Ele perguntou: Mestre, o que é preciso fazer para ter a vida eterna? Então Jesus perguntou ao homem: O que a lei nos ensina? E o homem disse: Amar a Deus de todo o coração e amar ao próximo como a si mesmo. Jesus disse: Você respondeu de forma correta. Faça isso. Então, o homem, querendo se justificar, perguntou: Mas quem é o meu próximo? E para responder essa pergunta, Jesus começou a contar uma história. Um homem estava viajando de Jerusalém para Jericó, quando foi atacado por ladrões. Eles roubaram tudo o que ele tinha, bateram nele e o deixaram quase morto na estrada. Por acaso, um sacerdote passou por ali, mas quando viu o homem ferido, ele atravessou para o outro lado e fez de conta que não viu e continuou o seu caminho. Depois, um levita, que era um ajudante do sacerdote, também passou por ali, mas ele fez a mesma coisa que o sacerdote e não ajudou o homem. Mais tarde, um samaritano, que era uma pessoa odiada pelos judeus, estava viajando pela mesma estrada. Quando ele viu o homem ferido, ele teve pena e foi até ele. Limpou seus ferimentos com vinho e óleo e o enfaixou. Depois, ele colocou o homem em seu próprio animal
e o levou para uma hospedaria, onde cuidou dele durante a noite. No dia seguinte, ele deu ao dono da hospedaria 2 moedas de prata e pediu que ele cuidasse do homem até que ele voltasse. Ele disse que pagaria qualquer despesa extra quando retornasse. Quando Jesus terminou de contar essa história, perguntou ao homem que estudava a lei: qual dos 3 que passaram pelo homem ferido era o seu próximo? Então o homem respondeu: o bom samaritano que teve misericórdia dele. Você está certo, disse Jesus. Agora vá e faça o mesmo. Olha que interessante essa história contada por Jesus. Ela nos ensina que o amor não é apenas um sentimento, mas uma ação de generosidade. O samaritano era uma pessoa estranha, que cuidou de um desconhecido sem esperar nada em troca. Mesmo sabendo que judeus eram inimigos dos samaritanos, ele escolheu ajudar. O sacerdote e o levita eram pessoas que conheciam bem a lei de Deus. Eles trabalhavam no templo e tinham grande responsabilidade. Mas todo o seu conhecimento e todos os seus rituais não valiam de nada. Suas ações mostram que a lei de Deus não estava em seus corações. Para sermos como o bom samaritano, precisamos parar de olhar apenas para nossas próprias vidas e prestar atenção nas necessidades do próximo. Que tal procurar alguém próximo a você para ajudar no dia de hoje? E essa foi a importante parábola do bom samaritano, que nos ensina sobre amar a Deus e ao próximo. Para conhecer todos os detalhes dessa história, é só abrir a sua Bíblia, lá no livro de Lucas, capítulo 10. E até a nossa próxima super aventura! Oi, gente! Chegou a hora de cantarmos juntos! Se na família está Jesus, é feliz o lar, é feliz o lar, é feliz o lar. Se na família está Jesus, é feliz o lar, é feliz o lar. Se com papai está Jesus, é feliz o lar, é feliz o lar, é feliz o lar. Se com a mamãe está Jesus, é feliz o lar, é feliz o lar. Se com o irmão está Jesus, é feliz o lar, é feliz o lar, é feliz o lar. Se com a irmã está Jesus, é feliz o lar, é feliz o lar. Se com titio está Jesus, é feliz o lar, é feliz o lar, é feliz o lar. Se com a titia está Jesus, é feliz o lar, é feliz o lar. Se com vovô está Jesus, é feliz o lar, é feliz o lar, é feliz o lar. Se com a vovó está Jesus, é feliz o lar, é feliz o lar. Se na família está Jesus, é feliz o lar, é feliz o lar, é feliz o lar. Se na família está Jesus, é feliz o lar, é feliz o lar, é feliz o lar. E agora, em Luz para o Mundo, Escola Bíblica Dominical. Eu amo a Bíblia preciosa, pois seu valor é sem par. Tesouro assim não há para mim, ó,
domingo 27 de abril de 2025, aqui Demilson Carvalho, diretamente do meu estúdio montado aqui na residência em Ceres, Goiás, no Jardim Petrópolis, para a Alvorada FM 97.9, para o Ivone Andrade e o Eurípides Menezes, técnicos de áudio da Alvorada FM, DJM, Alvorada FM, Rialma, Goiás, 97.9, para mais de 30 cidades aqui do nosso rincão centro-oeste, Ceres, Uruana, Carmos, Rio Verde, Rubiataba, Itapaci, Jardim Paulista, enfim, Espírito Santo, vai longe, muito longe, vai até Itapuranga, muito longe, a Alvorada FM, Rianápolis, enfim, eu não tenho aqui a lista, são muitas cidades, mais de 30, e eu não decoraria tudo isso. Algum dia eu terei aqui as anotações, as anotações, tudo bem. Então, felicidade a você que ouve, o que eu vou orar sempre, o momento aí da sua escolha, todos os domingos, ou seja, sempre, não? Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, e novamente domingo e tal. Fica ouvindo Ivone Andrade. Na sequência, então, Luz para o Mundo, Demilson Carvalho. Por fora da Alvorada FM, Rialma, Goiás, 97.9. Um abraço querido, na paz do nosso Deus, ao meu amigo, ao nosso amigo, amigo de todos, o cristão, o pastor Robson de Moraes, que precede o Ivone Andrade, aí na Alvorada, e também precede, no caso, não assim, logo atrás, mas todos os domingos, das 10 às 11 da manhã, pastor Robson Moraes, com um lindíssimo programa, ao qual eu recomendo, nosso amigo. Então, de acordo sempre com a Bíblia Sagrada, com honestidade, cristianismo, autenticidade. Então, parabéns, nosso amigo, pastor Robson de Moraes. Então, programa que ele tem na Alvorada FM há um bom tempo. E aqui, Demilson Carvalho, pela graça do nosso Deus, meio de promoção, competência, com humildade, porque Deus nos agracia com dons e talentos para lermos, entender, essa é a ação do Espírito Santo, claro, que nos conduz a entender honestamente a sua palavra, a Bíblia, e também explicá-la com honestidade, com sinceridade. Há pessoas que são sinceras, porém são desonestas. Por exemplo, o mal político, ele é sincero na sua ladroagem, na sua roubalheira, nos seus crimes. O estuprador é sincero no estupro. Ele não está fingindo, moço, não me solta, não me mate, moço, não, fique tranquilo, só fingindo. Mas como fingindo está fazendo a coisa ruim, crime hediondo, não passivo até de pena capital, pena de morte, eu sou a favor. Dependendo de mim, eu assino. Pode trazer aqui a ficha que eu assino. Pena de morte para estuprador, quem invade quintal alheio, residência e tal, pena de morte. Isso é bíblico. Salário do pecado é morte. Mas o dom gratuito do nosso Deus em Cristo Jesus é a vida eterna. E a segunda morte virá, inclusive para todos os ímpios, final do milênio, e para o diabo não será a primeira morte, porque ele nunca morreu biologicamente e tal. Então o diabo também será esturricado, demônios, ímpios, vis, no final do milênio, a partir do dia do juízo final, diz a Bíblia, no Apocalipse, capítulo 20. Mas esse não é o tema para o momento. Então já estamos na nossa, já estou amado esperar, porque este povo maravilhoso que ouve a Alvorada FM 97.9 ama a Bíblia Sagrada. Então mais uma hora de Bíblia, hoje um tema importantíssimo, a verdade é o prosseguimento, não? Hoje não estarei trazendo uma novidade, não, e sim o prosseguimento do estudo bíblico sobre testamento, aliança, pacto, concerto, escrituras, as duas testemunhas do Apocalipse 11, que são a Bíblia. Eu expliquei isso há mais de um ano, em breve recapitularei. Estudo bíblico num programa específico, completo, sobre as duas testemunhas do Apocalipse capítulo 11. Ali são as duas testemunhas na personificação como sendo dois homens, dois profetas, dois candeeiros, dois candelabros, duas oliveiras. Na verdade, a Bíblia completa. As escrituras do Gênesis ao Malaquias, testemunhando o Cristo que virá, e de outros detalhes. A escritura Mateus e Apocalipse, confirmando que a primeira é autêntica, não que dependeu de confirmação, mas é um complemento na realidade. Então, graças a Deus, temos a Bíblia, a palavra do nosso Deus, a luz para o mundo. Eu não sou a luz, sequer a luz menor, não sou. Eu não sou perante o Cristo, que é a luz do mundo, a Bíblia, lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Eu não sou sequer um palito de fósforo aceso, mas faço a minha parte, dependente sempre da graça do nosso Pai Celestial. Permita-me recapitular em 3, no máximo 4 minutos, o que eu expliquei nas últimas 6 aulas sobre o assunto, últimos 6 domingos. Expliquei pela Bíblia, somente pela Bíblia, que essa divisão física da Bíblia em 2 testamentos é falsa. É falsa, não condiz com a realidade. Porém, quem assim acredita, sempre eu disse isso, sou cuidadoso, não perde a salvação. Não é um ponto para a salvação ou perdição, mas é errado. Aqui é o Velho Testamento. Alguém de lá na pregação, o padre, o líder e tal, escola bical,
Vamos abrir a Bíblia que no Velho Testamento, livro de Esther, errado, não é Velho Testamento. A Bíblia, basta a Bíblia. Vamos abrir a Bíblia, livro de Esther. Vamos abrir a Bíblia em Gênesis capítulo tal, versículo tal ou não tal, mas tudo tal, etc e tal, não é isso? Tranquilo. Agora, então, vamos abrir a Bíblia agora aqui no Novo Testamento, carta do Paulo aos Romanos. É Novo Testamento, segundo a Escritura, Bíblia completa. Lembrando que a Bíblia nunca se chama de testamento. Eu já demonstrei isso, lembra-se? Sempre as Escrituras, até o Cristo, no 5:39. Examinais as Escrituras, porque vós cuidais de ter a vida eterna. Escrituras. Paulo falou toda a Escritura inspirada. Escritura. Então, as duas, enfim, partes da Bíblia, as duas testemunhas do Apocalipse e 11. Mas como disse há pouco, este é um assunto para o momento, então eu prossigo, permita-me. No domingo passado, por falta de tempo, eu fiquei devendo algum versículo bíblico que confirma que os 10 mandamentos, não somente, claro, são as palavras da aliança. Já tenho aqui minha Bíblia aberta nisso, anote. Essa é a primeira passagem nessa aula. Desmentindo mais uma vez no prosseguimento, mais uma vez o prosseguimento, tudo bem, não que já fez isso. Prosseguimento, calma depois que eu vai. Prosseguindo, não é? Prosseguindo, então, nessas explanações bíblicas sobre a divisão bíblica em 2 escrituras, lá e cá, e não 2 testamentos. Então, fiquei devendo alguma passagem onde os 10 mandamentos são chamados de aliança e nunca de testamento. A propósito, a Arca da Aliança, construída por Moisés em madeira nobre de acácia, revestida do melhor ouro daquele tempo que encontraram, a Arca da Aliança continha as tábuas do testemunho, as tábuas do testemunho ou do pacto, concerto, aliança, mas não testamento. Os 10 mandamentos nunca são chamados de palavras do testamento, porque a Bíblia relata o testamento é único, não são 2, um lá, outro cá, não. Eu fiquei devendo explicações sobre isso, parece que no próximo domingo tratarei disso. O testamento bíblico é único. O que significa isso? Então, alguém já desconfia que é um testamento, é herança. Às vezes a pessoa assina o testamento antes da morte, um fazendeiro, pessoa que tem imóveis e tal, às vezes não, e dá briga, às vezes até morte, não? Dependendo do tipo de alguma pessoa da família da índole, né? Às vezes até morte entre irmãos biológicos, devido à herança que o defunto deixou, os defuntos, não? O pai, a mãe, coisas assim. Cuidado com isso, hein? Enfim. Bom, não, calma depois que eu vou, que negócio de eu não sou eu. Ainda por enquanto não, ainda bem. Menos mal, não é? Senão eu estaria aqui berrando e não explicando a Bíblia. Então, assim a passagem. Primeiramente, anote. Êxodo capítulo 24. Anote a aula de Bíblia. Anote, amigo, anote, amiga, leva a sério. Depois, pegue aí suas anotações, não agora, claro. Noutra ocasião, melhor ainda hoje, mais tarde da manhã, e leia cada passagem que você anota. Eu cito, leio e explico. Para agora, então, Êxodo 24, Êxodo capítulo 24, 1 a 8. Talvez eu pare antes, eu direi, tranquilo. Mas deixa o versículo 1, Êxodo 24, 1 em diante. A confirmação da aliança. Depois disse a Moisés, porque foi o Senhor quem disse a Moisés. Depois disse a Moisés: subi ao Senhor tu, Arão, Nadab, Abiú e 70 dos anciãos de Israel. Adorai de longe, e só Moisés chegará ao Senhor, ou seja, mais perto, não? Como diz nosso amigo da TV Novo Tempo, da igreja adventista do sétimo dia, meu amigo, pastor Luiz Gonçalves, chega mais perto. Adorar de longe, e só Moisés se chegará ao Senhor, os outros não se chegarão, e o povo não subirá com ele. Veio, pois, o povo ficar lá embaixo, longe do Monte Sinai. Veio, pois, Moisés e relatou ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos, e o povo respondeu a uma voz: tudo que o Senhor falou faremos. Será que fizeram? Será que nós fazemos? Será que temos cumprido? Pela graça do nosso Deus atuante em nós, pela ação do Espírito Santo em nós, tudo que Deus nos pede, questão para meditação, reflexão, não é isso? Prossigo lendo.
Moisés escreveu todas as palavras do Senhor e, tendo-se levantado pela manhã de madrugada, edificou um altar ao pé do monte e 12 colunas, segundo as 12 tribos de Israel. Então enviou alguns jovens dos filhos de Israel, os quais ofereceram holocaustos e sacrificaram ao Senhor sacrifícios pacíficos de novilhos, etc. e tal, que o sacrifício já foi bastante. Sim, versículo 8. Esse era o principal, na verdade. Por acaso que eu dei uma olhada aqui, eu marco a caneta. Termino isso, leitor do versículo 8. Estou em Êxodo 24, agora por último, versículo 8. Então destaca aí. Êxodo 24, versículo 8. Êxodo 24, 8, leu. Tomou, pois, Moisés aquele sangue e o aspergiu sobre o povo, dizendo: este é o sangue da aliança que o Senhor fez convosco no tocante a todas essas palavras. Sangue da aliança. Antes, lembrando, como acabei de ler, em outras partes bíblicas, o assunto mais completo, que Deus, primeiramente, conforme Êxodo 20, já Êxodo 19, primeiramente Deus apenas falou o decálogo, os 10 mandamentos. Moisés ouviu, o povo lá embaixo não ouviu. Depois, no mesmo dia, Deus escreveu em 2 tábuas de pedra as palavras da aliança, o decálogo, os 10 mandamentos. Primeiramente falou, depois escreveu. Aí Moisés desceu com aquelas tábuas nas mãos, ainda no monte, mas Jacó embaixo, determinada altura. Moisés viu a multidão lá embaixo, adorando um bezerro de ouro, o tal do Baal. O povo havia exigido que Arão, irmão biológico de Moisés, fraco, covarde, subserviente, fizesse aquele bezerro de ouro. O povo dispensou brincos, e, enfim, o ouro que havia trazido como despojo do Egito, da escravização que duraram 215 anos, é o bezerro de ouro. E Arão dizia: este é o vosso Deus, sim, em hebraico Elohim, deuses, que vos tirou do Egito, como um bezerro de ouro feito de pendentes de vaidade do povo, tiraria o povo do Egito. É assim. Há quem ainda pensa que há poder numa imagem de escultura, imagem da Miriam, Maria, ou de Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, imagem, enfim, Santo Antônio, Santo Ambrósio, Santo Expedito. Sempre a gente anda pela rua aí e vê uma faixa de pano ali, fixado longe, enfim, amarrada não, presa. Agradeça Santo Expedito, a graça alcançada. Desculpa, eu estou precisando de uma graça, mas do nosso Deus, não de santo algum, né? Santo é Deus. Agradeço a Santo Expedito, a graça alcançada. Qual graça? A Igreja Católica duvida se esse camarada existiu. Mesmo tendo existido, morreu. Se existiu, foi há muito tempo, morreu. Se uma pessoa viva, já não pode presentear alguém com determinada graça, como cura de doença, perdão de pecado, alguma coisa assim, quanto mais a pessoa morta. Uma pessoa viva pode beneficiar alguém, até dando um carro. Eu não quero, porque não tenho dinheiro para pagar IPVA, principalmente se for carro zero. Camaro amarelo, Deus me livre, tem livrado. Temos aqui um Corsa 95, não paga IPVA há alguns anos. Maravilha, mas está bom, motor bom, câmbio bom, dura muitos anos, talvez até volta o Cristo, ou até o final das coisas, não? A vida é curta, e cada vez mais curta, não é? Mas enfim, prosseguindo. Então Moisés escreveu as palavras da aliança num livro, e conforme várias passagens bíblicas sobre isso, Deus ordenou Moisés que colocasse aquele livro chamado o livro da lei, ou o livro da aliança, do pacto concerto, na arca do testemunho. Então Moisés escreveu também no livro da aliança as mesmas palavras que Deus escrevera nas tábuas de pedra, os 10 mandamentos. Mas apenas nesse caso copiou das palavras das tábuas as palavras que Deus escreveu nas tábuas, apenas os 10 mandamentos. Então, confirmando, prosseguindo, não é? Nenhuma passagem bíblica, sabe o que é nenhuma? É nenhuma, zero. Zero engole zero, sobra zero, nada. Nenhum versículo bíblico chama os 10 mandamentos de testamento. Nós temos então a antiga aliança, eu expliquei isso a fundo nas 2 aulas de Bíblia, lembra-se? Nós temos na Bíblia as 2 alianças, isso é inegável, isso é indementível, isso é positivo, é maravilhoso, concordo em número, gênero e grau. Nós adventistas, sai por dia, cremos nisso, pregamos sobre isso, levamos isso a sério, que a Bíblia relata 2 alianças, a antiga, também chamada velha aliança, e a nova aliança. No domingo passado, especialmente, pela Bíblia, somente pela Bíblia, deixei claríssimo que houve sim modificações, alterações, mudanças da velha na transição,
da velha para a nova aliança. Mas as coisas básicas da velha aliança permanecem na nova aliança, como o decálogo, o dízimo. Eu falei domingo passado, lembra-se que o dízimo é questão moral. Não há um mandamento, um decálogo, onde Deus peça o dízimo, está em outras partes bíblicas. Mas, então, é questão moral. Tem a ver com os 10 mandamentos? Indiretamente, mesmo diretamente, claro. 8º mandamento, não furtarás, roubará o homem a Deus e tal, coisa assim. Deus não dá 90%, pede apenas 10%, como com relação do ganho, não? Com relação, então, nosso tempo, Deus nos dá 6 dias na semana, domingo e sexta-feira, para o trabalho material. Naturalmente, honesto, justo, perfeito, ordenado por Deus, abençoado por Deus pelo próximo. Deus pede para ele apenas o dia do sábado, o 7º dia, como disse o Cristo em Marcos 2, 27. O sábado foi feito por causa do homem. A versão católica romana que eu tenho 5 Bíblias católicas, Padre Márcio Soares, muito boa, editora Edições Paulinas, diz em Marcos 2, 27, Padre Márcio Soares: o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Parafraseando, os sapatos foram feitos para os pés e não os pés para os sapatos. Deus não fez sapatos para Adão. Adão, senhor, mas que negócio é esse aqui? Bijuteria? Que é isso aqui? 2 sapos mortos? Não, porque eu vou fazer pés, porque esses sapatos precisam dos seus pés, não o contrário. Claro que é certeza que Deus fez Adão e Eva descalços. Não havia espinhos, cardos, não havia dificuldade, pedregulhos, aranha, essas aranhas assim, perigosas, não? Viúva negra, viúva invisível e caranguejo, essas aranhas aí que... Aranha marrom. Moramos aqui numa chácara, Sérgio, já em Petrópolis. É uma casa imensa aqui, amarela, em frente a... Enfim, aqui já em Petrópolis. É em frente a Concretismo, Bruno, nosso amigo, na Rua das Fragatas. E há uma mata imensa aqui, do lado esquerdo da casa. Para quem está dentro, para quem se for à direita, mas tem nossa, ele mata virgem. E direto entram aqui aranhas pretas, caranguejeiras. Algumas não são tão ofensivas, outras se picar a gente... praticamente é morte certa, é problema, é grave, se não houver socorro imediato. Então, Adão e Eva andavam descalço, agora eu ando descalço aqui, agora não tanto, porque meio de passar perto da aranha armadeira, ela voa no pé e pica a gente, e você pode entrar em coma, falta de respiração, trava o sistema respiratório, diafragma, minutos, cuidado com a aranha, cuidado, vem quando alguém morre, cara de aranha, cara, esse negócio aí, o escorpião, todo mundo mas aqui ainda não viu o escorpião, nem quero ver, nem morto. Eu não li escorpião, mesmo morto. Bom, enfim, entrou aqui de gaiato, mas não tão de gaiato, né? Faz parte, então prossigo. Luz para o Mundo é sim, um programa eclético, diversificado, não? E às vezes até um pouco divertido, mas sem piada, sem perda de tempo, não? Eu já perdi um bom tempo e por isso eu prossigo aqui mais rapidamente. Então, aliança. Nenhum versículo bíblico chama de mandamentos e testamentos, sempre de as palavras da aliança, do pacto, do testemunho ou do concerto. Como todo livro da lei, ou seja, a Torá, Gênesis, que é um conjunto de 4 livros, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Então a palavra Torá é traduzida na Bíblia para lei. Na realidade, etimologicamente, deveria ser a palavra dati, em hebraico e aramaico, em grego é nomos, mas tudo bem, tranquilo. A essência da lei do nosso Deus para nós, lei moral, é o decálogo, são os 10 mandamentos. Toda a Bíblia gira em torno dos 10 mandamentos. Toda a vida humana tem a ver com Deus e o decálogo com o qual ele presenteou a humanidade desde Adão e Eva. Sim, lógico que eu sei, eu leciono Bíblia há 52 anos, no rádio quase 38. Estou careca não, tenho bastante cabelo, mas é um modo de dizer, não? É uma metáfora. Estou careca de saber que Deus escreveu os 10 mandamentos, tal parte que temos na Bíblia. Nunca havia sido escrita, foi algo inédito. Lá no Monte Sinai, perante Moisés, em tábuas de pedra. Mas Adão e Eva conheceram, Deus falou a eles o decálogo, os 10 mandamentos. Tanto é, eu já demonstrei, lembra-se, em profundidade várias vezes, na Alvorada FM, DJM, que quando Adão e Eva no Éden ingeriram da fruta proibida, naquele ato aparentemente simples e inofensivo, comeram a fruta, não era maçã, mas que fosse daí, melancia, jaca, kiwi, banana, nanica, maçã, não é isso, enfim, era uma fruta. É que aquela árvore não existe mais. Não sabemos que brecas levou, para onde Deus colocou, se destruiu-a, talvez não. Não importa, ocultando, não. A árvore da vida sabemos.
ficava no Jardim do Éden na terra, a região onde hoje é o Iraque, ruínas da antiga Babilônia, Nabucodonosor e tal. A árvore da vida foi levada para Nova Jerusalém e lá está, junto ao rio da vida. O rio da vida não estava na terra, estava sempre lá, mas a árvore da vida estava no Jardim do Éden. Adão e Eva perderam acesso à árvore da vida. Mas na volta do Cristo, Adão e Eva, sem falar em outras pessoas salvas, claro, serão ressuscitados e Adão voltará a comer da árvore da vida. Eva também, Abel, quem? Não, Abel nasceu fora, falei bobagem, desculpa, retiro. Porque apenas Adão e Eva viveram por um tempo no Jardim do Éden. Apenas aquele casal ingeriu por um tempo da árvore da vida. Agora os filhos de Adão, nasce eu, você e quem não nascerá, nós nunca vimos a árvore da vida. Lemos na Bíblia sobre a árvore da vida. Comeremos pela primeira vez da árvore da vida na Nova Jerusalém após a volta do Senhor Jesus Cristo, lá naquele planeta, na cidade eterna, Nova Jerusalém, o paraíso. E eu prossigo. Olha, por mim eu preciso adequar a minha oratória, que às vezes complica a minha dicção. Eu creio que não há ansiedade, eu sou calmo, tranquilo, não tenho ansiedade. Mas eu tenho falado muito rápido, isso não é bom. Então, dei meus cavalos, diminuindo a marcha. Não tanto assim, porque aí fica de ré, de costa e marcha ré, e também desgosta o ouvinte, não é? Eu sou autor profissional, fui cantor de Jovem Guarda, Televisão Brasília, mas eu tenho me descuidado, e isso é uma falha grave em quem prega em igreja, fala de político, faz o discurso, especialmente, porque aqui não é nenhuma pregação, é uma aula de Bíblia, não é? Então devo falar mais devagar, não tanto, claro, quase parando, e também não tão rápido, não é? Para a pessoa assimile as explicações. Então, ore por mim, porque eu consigo ter um batalhado, e eu esqueço. Ainda bem que eu lembrei a tempo, talvez porque você tenha orado por mim, percebeu que eu tenho sido um tanto prolixo, não é? Muito rápido na fala, mas o pessoal é inteligente, aí isso também, e percebe, não é? Percebe, o pessoal é inteligente, até uma criança de 8 anos, mesmo quando eu falo rapidamente, entende, né? Minhas explicações e tal, Deus seja louvado. E assim eu prossigo, mas tentando adequar aqui a minha oratória, a minha dicção, minha fala de locutor profissional e professor de Bíblia. Bom, então, mais uma passagem bíblica sobre o que estou explicando, anote. Êxodo, vários. Agora então, anote a aula de Bíblia. Êxodo 31, versículo 18. Êxodo 31, versículo 18. Eu não esqueci, é para o domingo passado, no Novo Tempo Hábil. Eu estou devendo as leituras de 2 capítulos de Paulo aos Romanos, porque cremos que foi Paulo quem escreveu a carta aos Hebreus. Hebreus. Capítulos 8 e 9. Daqui a pouco eu lerei. Farei explicações mais no final, depois da leitura. Hebreus 8 e 9. Então agora apenas Êxodo 34, versículo 28. Anote a hora de Bíblia, só que eu estou em Êxodo 31. Procurando aqui, não achava, comecei a achar estranho, falei, está errado. Não, estou em Deuteronômio, mais errado ainda, quer dizer, certo, mas por outra ocasião, porque agora de fato é Êxodo, eu sei de cor, mas faço questão de ler. É sempre uma bênção, você que decorou o Salmo em 3, Salmo 191, Salmo 119, Salmo 119, talvez alguém tenha decorado 150 versículos, é possível, não pretendo. Em 3 decorei, Dez Mandamentos decorei, e outras partes bíblicas. Mas enfim, para agora, sim, Êxodo 31, versículo 18, Êxodo 31, 18, notou? Então leu. Quando o Senhor acabou de falar com Moisés no Monte Sinai, deu-lhe as 2 tábuas do testemunho. Tábuas do testamento? Não, testemunho e não testamento. Tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Nessa série, em cada programa, eu tenho dito, com muita tristeza, isso é trágico, é terrível, que a única parte bíblica escrita originalmente por Deus é o decálogo, são os 10 mandamentos. Seria até natural, como tem ocorrido e muito, que um ateu, um cético, um zombeteiro, um ímpio, critique os 10 mandamentos. Fale contra, fique irado contra essa lei do nosso Deus santa, justa e boa, porque Deus é santo, justo e bom. Então, óbvio, elementar, que a sua lei, que é um transunto do seu caráter, seja uma lei santa, justa e boa. É natural que o ímpio combata a lei do nosso Deus, mas é antinatural, eu creio que até diabólico, satânico. É uma impiedade muito terrível que um evangélico, eu não estou falando católico, os católicos se dizem evangélicos, mas não no sentido de outras denominações protestantes pentecostais, por crer no evangelho. Parabéns você católico romano que lê a Bíblia, que
professa fé no Evangelho? Sim, por que não? Parabéns você, católico romano, carola, praticante, que vai à missa, que, enfim, que está preocupado com a sua salvação. Por isso que quando você entende que pecou, cumprindo as determinações dos catecismos católicos, dirige ao confessionário, ele confessa pecados ao padre. Eu não recomendo, mas não critico. De qualquer forma, tem algo positivo, melhor, há algo positivo nisso, que se reconhece pecador, e somente a pessoa, seja uma pessoa católica, evangélica, protestante, não tanto, pentecostal, neopentecostal, total, evangélica, crente, somente uma pessoa que se reconhece pecadora, busca a salvação em Deus, o nosso poderoso Pai Celestial, Ele é o nosso Redentor e Salvador. Deus é o nosso Salvador, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, por intermédio, claro, do Filho, porque eis o Cordeiro de Deus. Este não é o Pai, este é o Filho. O Cordeiro de Deus, nessa passagem, João 29, o Pai é Deus, o Deus é o Pai. Eis o Cordeiro do Deus Pai. Então, esticando o versículo, João 29, que tira o pecado do mundo. Jesus Cristo é o Salvador, Atos 4:12, Mateus 1:21, etc. Então, Êxodo 31:18. Por que essa ira contra os 10 mandamentos? Afinal, você é evangélico, qualquer igreja, mesmo você católico romano, ama ou não ama Deus? Uma das provas que a pessoa ama Deus, que é convertida, está sendo transformada, trilhando o estreito caminho rumo ao lar, a vida eterna e a eternidade, no reino de nosso Deus, é o amor à Bíblia. É impossível a um cristão não amar a Deus, não amar, por extensão, sua palavra. É impossível que um cristão que diz, eu amo a Deus, eu amo a Bíblia, mas deteste os 10 mandamentos. Por causa dos 10, não, por causa do 4º mandamento, relativo à guarda do sábado. Eu nunca li palavra de um evangélico, e nunca ouvi em rádio, televisão, em igreja, nunca li em literatura de evangélico, qualquer igreja, uma expressão assim: ah, como eu gostaria que Deus houvesse escrito naquelas tábuas de pedra somente 9 mandamentos, sem esse tal de 4º mandamento. Mas isso é o que acontece na realidade, na mente da pessoa. Ódio terrível, assaz cruel, neste combate ao decálogo, não por causa dos 10 mandamentos. Alguns sim combatem os 10 mandamentos na cara de pau, cometem a pachorra de agir assim de modo tão esdrúxulo, estapafúrdio, combatendo claramente o decálogo todo, e não apenas a guarda do sábado, como o pastor pentecostal Curitiba, Paraná, chamado Hamilton Justus, autor de um livreto que eu tenho aqui, de vez em quando me reporta ele de algumas passagens, deste livreto nojento, diabólico, 30 razões por que não guarda o sábado. Neste livro, este autor, usado pelo diabo, diz que os 10 mandamentos não têm mais valor algum, não servem para mais nada, porque foram completamente abolidos por Cristo. Mentira! Essa fala do diabo, essa é escrita do demônio encardido do capeta, cuidado! Mentira! É mentira dele. Ah, mas ele é um pentecostal, ele fala em línguas, é falso pentecostal. O pentecostal, o crente protestante, o católico, o padre, o bispo, o coroinho, o coroão, a catequista, a pessoa que se preza por haverem presbiteriano, não combate o decálogo, que vem do nosso Deus. Eles colocam a culpa na minha igreja, eu sou apenas um membro, claro. Adventista é por dia, não temos culpa. Nós não estávamos no Monte Sinai, isso aconteceu quase 1000 anos antes do Cristo, nós não havíamos nascido. Viemos depois e encontramos uma Bíblia completa, pronta, e na Bíblia, em Êxodo 20, Deuteronômio, capítulo 5, encontramos o decálogo, os 10 mandamentos. É para o nosso bem, Deus seja louvado, é um privilégio, não? Deus nos deu esse presente. Mais uma passagem, agora, Êxodo 34, 28. É o último nesse segmento, já partirei para Hebreus 8 e 9. Êxodo 34, versículo 28. Quem não presta atenção no contexto sobre este ponto, pensa que Moisés foi quem escreveu nas próximas tábuas, já que ele quebraram as primeiras, o decálogo. Não, foi Deus também, mas assunto para outra ocasião. Agora apenas leu, anote, Deuteronômio 34, versículo 28. Moisés esteve ali com o Senhor 40 dias e 40 noites, sem comer pão nem beber água, e escreveu, no caso Deus escreveu nas tábuas as palavras da aliança, os 10 mandamentos. A base da velha aliança eram os 10 mandamentos e outras partes morais da Bíblia, não somente os 10 mandamentos. Da nova aliança também. As palavras da nova aliança mantêm-se sem que uma palavra haja sido abolida, anulada, abrogada. Então Deus seja louvado para sempre.
engrandecido. Eu prossigo. Agora vamos a Hebreus capítulos 8 e 9. Farei uma leitura direta. Espero que consiga, ora por mim para que eu consiga. Que a tendência é ir parando para comentar, mas não é o melhor. Depois de ler, aí na segunda vez relendo, e tudo bem. Explicando cada ponto e tal. Agora eu pretendo apenas ler direto, senão não haverá tempo. Eu deixei o papelzinho marcado, facilitou, já estou em Hebreus capítulos 8 e 9. Eu espero conseguir, tudo bem. Hebreus capítulos 8 e 9. Hebreus capítulo 8. Desculpe, é sim, isso mesmo. Hebreus, carta aos Hebreus. O capítulo 8 e na sequência o capítulo 9. É uma boa quantidade de versículos, mas eu conseguirei ler. Tudo bem. Cristo, o mediador da nova aliança. É o título aqui, para uma orientação do leitor. Cristo, o mediador de uma nova aliança. Paulo escreveu num versículo em Timóteo que temos um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Sempre o Filho do nosso Deus foi o nosso mediador, mesmo antes dele ter vindo ao mundo, como o anjo Gabriel, membro da Trindade, criador e não criado, e tornasse um de nós homem, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. João 1, versículo 14. Então, como homem, continua o nosso único mediador, um dos nossos dois intercessores, já que o outro é o Espírito Santo, diz a Bíblia. Então, inicia a leitura. Cristo, o mediador de uma nova aliança. Cristo, o mediador de uma nova aliança. Inicia a leitura, Hebreus 8. O ponto principal, está escrito aqui, o ponto principal do que estamos dizendo é que temos um sumo sacerdote tal que se assentou direito do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor fundou e não o homem. Todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios, porque era necessário que este também tivesse alguma coisa que oferecer. Este que é o Cristo, Jesus Cristo, o grande sumo sacerdote que temos. Ora, se ele estivesse na terra, nem seria sacerdote, havendo já sacerdotes que oferecem dons segundo a lei cerimonial. Eu falei que não comentaria, desculpa, comentaria, espero prosseguir sem comentar. Leitura. Eles servem num santuário que é figura e sombra das coisas celestiais. É por isso que Moisés divinamente foi avisado, quando estava para construir o tabernáculo: vê que faças tudo conforme o modelo que te foi mostrado no monte. Agora, pois, Jesus alcançou o ministério superior ao deles, como também a aliança da qual ele é mediador e superior, a aliança antiga, que está firmada em promessas superiores. Pois se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, nunca se teria buscado lugar para a segunda. Deus, porém, repreendendo-os, diz: virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei uma nova aliança. Ela não será segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porque não permaneceram naquela minha aliança, e eu para com eles não atentei, diz o Senhor. Essa é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porém, isso é fortíssimo. Porém as minhas leis, Torá, porém as minhas leis na sua mente e em seu coração as escreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Pois lhes perdoarei a maldade dos seus pecados e das suas iniquidades, não me lembrarei mais. Dizendo nova aliança, ele tornou antiquada a primeira. Ora, aquilo que se tornou antiquado e envelhecido, perto está de desaparecer. Ora, a primeira aliança tinha ordenanças de culto sagrado e também um santuário terrestre. Foi preparado um tabernáculo. Na parte da frente estavam o candelabro, a mesa e os pães da proposição, e a esse se chama o santo lugar. Depois do segundo véu estava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos, o Santíssimo, que tinha um altar de ouro, de incenso, e a arca da aliança.
Arca do Testamento? Não, Arca da Aliança, toda coberta de ouro, na qual estava um vaso de ouro, que continha o maná, a vara de Arão, que tinha brotado, e as tábuas da aliança. Sobre a arca estavam os querubins da glória, que com a sua sombra cobriam o propiciatório. Dessas coisas não falaremos agora, dessas coisas não falaremos agora, pormenorizadamente, você com detalhes. Ora, estando essas coisas assim preparadas, continuamente entram no primeiro tabernáculo os sacerdotes para realizar os serviços. No segundo, porém, só o sumo sacerdote, uma vez no ano, não sem sangue, que oferece por si mesmo e pelos pecados de ignorância do povo. O Espírito Santo estava dando a entender que, com isso, que o caminho do Santo dos Santos ainda não está descoberto, enquanto continua em pé o primeiro tabernáculo. Essa é uma parábola para o tempo presente, em que se oferecem tanto dons como sacrifícios, que quanto à consciência não podem aperfeiçoar aquele que presta o culto. Não passam de ordenanças de comida, bebidas e várias cerimônias de purificação, impostas até o tempo da reforma. O sangue de Cristo, a partir do versículo 11, Hebreus 9. Cristo, porém, tendo vindo como sumo sacerdote dos bens realizados, por meio de um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não dessa criação, e não por meio de sangue de bodes e bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, havendo obtido uma eterna redenção. Se a aspersão do sangue de bodes e touros e das cinzas de uma novilha santifica os contaminados, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará a nossa consciência das obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Por isso, Ele é o mediador da nova aliança, para que, intervindo a morte, para a remissão dos pecados que havia sob a primeira aliança, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Onde há testamento, necessário é que intervenha a morte do testador. No outro dia explicarei, próximo domingo, porque aqui se fala testamento e não aliança, por agora apenas prossigo. Onde há testamento, necessário é que intervenha a morte do testador, porque um testamento só é confirmado onde houve morte. Ou terá ele algum valor enquanto o testador vive? Somente lá no caso do pai do filho pródigo, né? É por isso que nem a primeira aliança foi consagrada sem sangue, havendo Moisés anunciado a todo o povo todos os mandamentos segundo a lei, tomou o sangue dos bezerros dos bodes com água, lã vermelha e sopo, e aspergiu tanto o próprio livro como todo o povo, dizendo: este é o sangue da aliança. Santo Testamento não, é o sangue da aliança que Deus ordenou para vós. Semelhantemente, aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os vasos do ministério sagrado. Quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que estão no céu se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios superiores a estes. Pois Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, mas no mesmo céu, para comparecer agora por nós perante a face de Deus. Nem tanto entrou para se oferecer a si mesmo, muitas vezes, como o sumo sacerdote entra anualmente no Santo dos Santos, com sangue alheio. De outra forma, necessário lhe fora padecer muitas vezes, desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez por todas se manifestou, para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E como os homens estão ordenados a morrer uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Deu tempo. Encerrei a leitura. Hebreus, o capítulo 8 e o capítulo 9 na íntegra. Não atei para que eu explique os principais versículos desses dois capítulos. Obviamente, fico devendo isso para o próximo programa. Alvorada FM,
Rielma, Goiás, 97.9, todos os domingos, horário, 13 às 14 horas, 13 às 14, Luz para o Mundo, Demilson Carvalho, diretamente do meu estúdio aqui próprio, na residência. Eu não estou na rádio, eu não vou rádio talvez uns 6 anos, eu deixei de ir à rádio para fazer o programa in loco, não por causa do coronavírus, mas foi bem no auge, foi coincidência. Eu estúdio próprio, o estúdio foi aprovado pela doutora Thelma Rego, nossa diretora, presidente, Alvorada FM, proprietária, juntamente seus 3 irmãos e tal. E é como se estivesse na rádio, não é? Tudo que é bom, microfone bom, é sempre profissional, mas contento, meia edição de 4 canais, que computador, Facebook ao vivo, os detalhes, plataforma Prime Live Studio, que joga a transmissão no celular deitado para o Facebook, que o Facebook não permite um bom tempo. O celular deitado, somente em pé, retrato, coisa horrível. Coisa boba esse Facebook, não? Nojento, em certo momento tá. É uma benção, mas às vezes é muito bobo esse Facebook. Mas, mesmo assim, é uma benção quando sabemos utilizá-lo, não é? Enfim, o assunto do santuário terrestre, tabernáculo terrestre, tipificando o santuário lá em cima, feito não por mãos humanas, é importantíssimo, solene, até terrível. Em breve eu estarei começando explicações sobre isso. Com base no que, Demilson Carvalho? Com base em Daniel 8, versículo 14, que eu parei explicações há um bom tempo, lembra-se? E até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Qual santuário? Já que a Bíblia relata 3 santuários. Bom, na verdade, então, essa parte são os 3 santuários relatados na Bíblia. Explicarei no próximo domingo. Fique atento, sempre atento, cada hora de Bíblia que eu ministro, caderno e caneta, tudo pronto aí para anotar. O programa, então, no próximo domingo será bem mais forte que este, 4 vezes mais forte. Se você perder o próximo programa, perderá metade da vida. Cuidado. Claro que não. Eu assustei você para você, então, ficar esperto aí. Enfim, próximo domingo, programa importantíssimo. Tudo é importantíssimo, porque é Bíblia, não eu. Então, os 3 santuários relatados na Bíblia, qual deles seria purificado? Após esse tal de período de 2.300 tardes de manhã, significa isso. Daniel 8,14. Leia Daniel 8, leia Daniel 7, procure ler todo Daniel, depois todo o Apocalipse, mesmo que não entenda. Você será muito abençoado, mesmo sem entender. Encerrando então, Luz para o Mundo, Demilson Carvalho, Alvorada FM 97.9. No dia 19 de maio, está perto, não? Menos de um mês. Graças a Deus, amigos, membros da MAR. E nossa diretora tão bondosa, tão cristã, que tem tanto interesse, tanto prazer em ter programação cristã na sua rádio, programas católicos, programas evangélicos, como eu citei no início, não, reconhecendo meu amigo, pastor Robson Moraes, que fala também no Alvorada todos os domingos ao vivo, das 10 às 11 da manhã, depois vem Ivone Andrade, depois eu, depois a programação do Alvorada prossegue e tal, audiência enormíssima, todo o Vale de São Patrício, sou testemunha disso. Então, anote meu WhatsApp, que é em inglês. A minha esposa fala WhatsApp, eu não corrijo, entendo o que é. Mas você que está em inglês, então pronuncio na língua original. Anote meu WhatsApp. WhatsApp. Se você quer anotar o WhatsApp, eu entendo. Não estou ouvindo você mesmo, brincadeira. Tranquilo. Anote meu WhatsApp, que é público. Você pode tornar esse meu contato no WhatsApp. Anote. É o DDD 62. Mesmo você que me assiste pelo Facebook, anote. DDD 62, 62, que de Série Goiás. É o DDD 62. Os números são 9966-0611. Número fácil, número de ambulância. Número de corpo de bombeiros. Anote, DDD 62. Os números são 99966-0611. Última chance, anote. DDD 62, os números são 99966-0611. Ou seja, 11. Até o próximo domingo. Contato ainda hoje. Felicidade, Maranata, Senhor Jesus Cristo voltará. Pela graça de Deus, Demilson Carvalho voltará no próximo domingo com mais um programa Luz para o Mundo, abrindo e explicando a Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada.